Fala galera do Elite Oculta! Antes de começarmos o vídeo, eu só tenho 3 recados para passar para vocês. O primeiro recado é que estamos com o programa Vale a Pena Ver de Novo, que ocorre todos os dias ao meio-dia aqui no Elite Oculta. Então não percam os melhores relatos do canal no Vale a Pena Ver de Novo, que começa ao meio-dia. O segundo recado é que já estamos com as novas camisetas do canal, então cliquem aqui na descrição do vídeo e deem uma conferida. O terceiro recado é que voltamos com o grupo do WhatsApp. Então, quem aí quer participar do grupo do WhatsApp e discutir sobre temas paranormais, o link do grupo do WhatsApp também está aqui na descrição do vídeo. Então, não esqueçam de deixarem o like e compartilhar esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Agora, bora pro relato. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Rogério, tenho 17 anos e moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje, eu trago 2 histórias sobrenaturais contadas a mim pela minha mãe. Esse primeiro fato ocorreu na década de 80, no bairro de Laranjeiras, na subida do Corcovado, no Rio de Janeiro. Nessa época, a minha mãe tinha os seus 9 anos de idade e o meu tio com 8. A minha tia ainda estava por vir, pois a minha avó estava grávida. Naquela mesma noite, todos tinham acabado de jantar e, como era de costume, o meu avô ligava o rádio, de modo que passasse algumas horas para que desse a hora de dormir. E quando todos se recolheram, a minha mãe, que ainda não tinha pego no sono, ela escutou um barulho fora de casa. E como foi a primeira vez que aquilo acontecera, ela disse que havia ficado com muito medo, pois não sabia o que era, pois do lado de fora eles não criavam nenhum tipo de animal. E segundo ela, o barulho parecia que alguém estava revirando coisas pelo quintal. E logo depois, não demorou muito para o meu avô acordar também. E cauteloso, ele acordou a minha avó e disse para ninguém se levantar, pois havia algum ladrão rondando no quintal. E a minha mãe, mesmo que com medo, ela saiu da cama e foi ver o que o meu avô estava fazendo. E dentro de casa, o meu avô guardava um cabo de enxada que ele havia feito com tronco de goiabeira. E não tardou para ele intimidar o ladrão que estava rondando a casa. O meu avô era daquele tipo de homem que não tinha medo de outros homens. Ele era brigão e valente, mas antes de abrir a porta para intimidar o suposto ladrão, a minha mãe, curiosa, olhava pela fresta da janela do quarto que dava para o quintal. E nisso, ela correu gritando em direção ao meu avô, dizendo que havia um imenso cachorro lá fora. A minha mãe nos conta que era quase do tamanho de uma mula jovem, que nunca tinha visto um cachorro tão grande como aquele que rondava pelo quintal. E nisso, o meu avô resolveu não abrir a porta, pois mesmo com toda a valentia que tinha, ele ficou assustado com o tamanho daquele animal que eles nunca tinham visto naquela redondeza. A minha mãe contou que todo mundo ficou com muito medo e o animal não parava de rondar a casa, sempre emitindo um barulho ofegante como se tivesse muito cansado. E como meu avô não abriu a porta para encarar aquele animal horrível, ele teve uma ideia. Ele foi até a cozinha e encheu uma chaleira d'água e a colocou no fogão a lenha. E quando a água começou a ferver, o meu avô foi até a janela
e esperou a criatura passar por debaixo dela. E foi nesse instante, quando o bicho passou embaixo da janela. O meu avô, cuidadosamente, ele abriu a janela e jogou toda a água fervente no lombo do animal, que em seguida logo deu um uivo misturado com relincho e saiu correndo em direção à porteira da moradia. E em seguida ele se embrenhou na mata e desapareceu. E por aquela noite, aquele animal enorme sumira daquele arredor. E mais tarde, todos os moradores da redondeza estavam desconfiados de um vizinho novo que havia se mudado para lá. E apesar de todo mundo gostar dele, ele possuía hábitos estranhos, que por ser muito magro, mesmo no calor muito forte, ele vestia várias camadas de roupas por cima do corpo para ficar com uma aparência de ser forte e saudável. Mas isso já é uma outra história de lobisomem que ficará para a próxima. Bem, mas esse outro relato, quem me contou, também foi a minha mãe, e nessa época ela já era mais velha. Esse fato ocorreu no interior do Rio de Janeiro, em uma cidade chamada Rio Bonito, precisamente próximo a Itaboraí. E segundo a minha mãe, existiam muitas histórias de pessoas que viravam bicho, literalmente, principalmente porco, jumento, cabrito e o mais conhecido lobisomem. Um belo dia, a minha mãe foi dormir com a minha tia no quarto, e o quarto delas ficava de frente para um corredor que atravessava a casa toda, e era iluminado por uma luz pequena e azulada, embaixo de uma imagem de Nossa Senhora, que era da minha avó. O quarto não tinha porta, e era só dos meus avós que tinha porta, e no geral era só uma cortina que ficava na entrada das portas. A casa era de taipa e palha, bem rústico, pois casa de alvenaria era para poucos naquele interior brabo, na década de 80 e 90. E como fazia muito calor naquele dia, elas foram dormir em redes e amarraram as cortinas para facilitar a entrada do ar no quarto. E a minha tia, a mais nova, foi dormir em cima, e a minha mãe embaixo, e assim cruzando as duas redes. E depois das meia-noite, próximo a 1h30 da madrugada, a minha mãe escutou uma coisa mancando e gemendo na sala de casa. E essa coisa foi saindo da sala e indo em direção do corredor, andando, mancando e arrastando algo. A minha mãe começou a chamar a minha tia e pulou para dentro da rede dela, totalmente aterrorizada. A minha tia acordou atônita, sem entender nada, perguntando para minha mãe o que é que ela estava fazendo. E a minha mãe, afoita, ela dizia que tinha alguma coisa no corredor gemendo e se arrastando pela sala. E assim, a minha tia também começou a ouvir aqueles barulhos. E quando elas viraram o rosto em direção ao corredor, elas olharam e viram um ser enorme, em forma de homem e bode. E, na verdade, ele estava se transformando. E estava enganchado com a mesinha de centro da sala. Elas olharam aterrorizadas e deram um grito que todos da casa escutaram. O ser percebeu que elas o observavam. Então, ele correu em direção à cozinha e conseguiu arrebentar um muro de taipa e fugiu para o matagal. E quando meu avô se levantou, ele logo pegou o facão que ele guardava embaixo da cama. Então,
ele correu até a cozinha e lá ele viu um buraco na parede da cozinha e outro na parede da sala. Porém, observando melhor, ele percebeu que o buraco da sala estava escavado. Aquela criatura escavou o buraco da sala sem fazer nenhum barulho e começou a se transformar embaixo da mesinha de centro que ficava na sala. O meu avô, muito nervoso, ele ainda saiu para o quintal, procurou por aquela criatura, saiu até mesmo na rua, mas não encontrou nada. Somente a mesinha de centro que ficava na sala, que estava no quintal, que provavelmente a criatura levou junto. Bem, a minha mãe não ia mentir para mim, e ela não contava essa história para mais ninguém, pois poucos acreditavam, e ela não gostava de passar por mentirosa. Bem, Fael, nos interiores do nosso Brasil, tem muitas histórias e histórias mirabolantes. Uns contam a verdade e outros inventam. Mas é gostoso quando falta energia ou quando vamos por interior e acendemos a lamparina, vela ou fogueira. E os mais velhos contam essas histórias de suas aventuras e acontecimentos sobrenaturais. Bem, em breve eu trarei mais outros relatos para o canal. Espero que gostem. Boa noite.